Olá! Vamos falar sobre a cidadania após a redemocratização. Nesse capítulo, o autor traz em questão a Constituinte de 1988 como o pontapé inicial para a conquista dos direitos políticos em uma amplitude jamais vista. A Constituição de 88 eliminou o obstáculo existente à universalidade do voto, tornando-o facultativo aos analfabetos, além de reduzir a idade mínima do direito ao voto de 18 anos para 16, e de ser menos restritiva quanto à criação, organização e funcionamento dos partidos políticos. O autor traz como um problema sério a questão da distorção regional da representação parlamentar. A falha legislativa nesse sentido é estabelecer um piso de 8 em um teto de 70 deputados, violando o princípio de uma pessoa, um voto. Ainda nessa ótica, o fato de que todos os estados elegem o mesmo número de senadores reforça o desequilíbrio na representação. Tramitam no Congresso projetos para alterar o sistema eleitoral por conta desses vícios do nosso federalismo. Já com relação aos avanços na democracia, o autor fala sobre o surgimento do movimento dos sem-terras, que, segundo ele, representa a incorporação de uma parte importante da sociedade que foi excluída pelo latifúndio na vida política. Na concepção do autor, esse movimento, formado por trabalhadores rurais em busca de terras para cultivar o financiamento de safras, tem métodos fora da legalidade, mas são considerados legítimos por conta da lentidão do governo em resolver o problema agrário, além de contribuírem para a democratização do sistema. Apesar de uma Constituição mais liberal e democrática, a democracia política não resolveu os problemas econômicos cruciais como a desigualdade e o desemprego. Os problemas na área social continuaram. Houve uma frustração com os governantes pós-democratização, pois ficou perceptível que ela não resolveria os problemas e cada vez mais evidente as práticas políticas antigas, principalmente a corrupção. Há nessa obra ainda uma análise do primeiro governo, o de Collor. O mesmo se candidatou com promessa de integridade e honestidade. A população o via como um Messias salvador da pátria, porém se deparou com falta de governabilidade e posteriormente um grande esquema de corrupção, que culminou numa grande conquista social. A deposição do presidente de forma democrática. O autor entra nessa questão previdenciária no governo de FHC, as conquistas nesse sentido e as dificuldades desse sistema, bem como no alto custo do Estado e o problema da persistência da desigualdade social. O autor traz uma grande problemática em questão a deficiência em conhecimento, extensão e garantia dos direitos civis que compõem a cidadania. Pesquisas comprovam a falta de conhecimento acerca dos direitos civis e descrença da população no sistema de justiça garantidor desses direitos. Há uma inadequação dos órgãos encarregados da segurança pública para cumprimento da sua função. O autor denuncia também o envolvimento de policiais militares civis com práticas criminosas. Em suma, o acesso à justiça é limitado para pequena parte da população. Vamos falar sobre a conclusão. A cidadania na encruzilhada. Na conclusão, o autor aborda a construção do cidadão brasileiro, alegando que chegamos ao final da jornada com a sensação desconfortável de incompletude, já que ainda temos um longo caminho a percorrer. Percebemos que a democracia não resolveria rapidamente o problema da pobreza e da desigualdade, ainda que hoje muitos direitos civis são quase inacessíveis a uma grande parte da população. A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo.
Há diferentes caminhos para a cidadania e o autor demonstra isso através da história, citando países da Europa. Os percursos distintos afetam o produto final, o tipo de cidadão e de democracia, tendo que se falar em eficácia da democracia. Historicamente, o Estado é sempre visto como todo-poderoso, na pior hipótese como repressor e cobrador de impostos, na melhor como um distribuidor paternalista de empregos e favores. A ação política nessa visão é orientada para a negociação direta com o governo, sem passar pela mediação da representação. Essa cultura orientada para o Estado, ao invés da representação, é chamada de estadania. Em contrapartida à cidadania, há ainda uma busca por um messias político, um salvador da pátria, tendo em vista os problemas sociais persistentes. O populismo assim se torna uma tendência. Na época da Era Vargas, os benefícios sociais eram frutos da negociação de cada categoria com o governo, proporcionando o surgimento dos sindicatos. A força do corporativismo foi grande mesmo depois da Constituição de 88. A ausência da ampla organização autônoma, na visão do autor, faz com que os interesses corporativos consigam prevalecer. A representação política não funciona para resolver os problemas da maioria da população. O sistema representativo se mostra então ineficaz, sendo para muitos as reformas políticas uma solução. Em suma, a conclusão se faz em torno da incapacidade do sistema representativo de produzir resultados que amplifiquem a redução da desigualdade e o fim da divisão dos brasileiros em castas separadas, pela educação, pela renda, pela cor. A desigualdade é, segundo o autor, a escravidão de hoje. Bom, entrando na perspectiva de Marshall, citada pelo autor, a cidadania se divide em três diferentes dimensões: a civil, a política e a social, todas demonstradas pelo autor através de exemplos e contexto histórico. Os direitos civis são conquistados no século XVIII, enquanto os direitos políticos e os sociais nos séculos XIX e XX. Os direitos civis seriam liberdade individual e igualdade, os direitos políticos, a liberdade de associação e reunião, além de organização política e sindical, sufrágio universal e outros, e os direitos sociais são os relacionados ao trabalho, à saúde, à educação, à aposentadoria, ou seja, as garantias de acesso ou bem-estar social. O autor debruça sua obra através dessa perspectiva de Marshall. Contudo, há outros teóricos acerca da cidadania. Na visão de Rousseau, por exemplo, a cidadania está intimamente ligada ao pacto social, como uma concepção de direito político. Em Rousseau, temos que o cidadão conserva todas as leis, mesmo que as aprovadas contra sua vontade, e até aquelas que o punem quando ousa violar uma delas. A vontade constante de todos os membros de um Estado é a vontade geral. Por ela é que os cidadãos são livres. Quando se propõe uma lei na Assembleia do Povo, o que se lhes pergunta não é que precisam ou aprovam ou rejeitam a proposta, mas se estão ou não de acordo com a vontade geral, que é deles. Rousseau, segundo ele, o cidadão conserva todas as leis, mesmo as aprovadas contra sua vontade, pois o que vale é a vontade geral. Pontuando a questão de desigualdade não superada pela democracia política, de acordo com Maria Tereza Aina Sadek, professora do Departamento de Ciência Política da USP, diretora de pesquisa de Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais e coordenadora de magistrados, Uma Imagem em Movimento, pesquisas corporativas internacionais mostram que sociedades marcadas por elevados índices de desigualdade econômica e social apresentam alta privacidade de que amplas camadas de sua população
sejam caracterizadas pelo desconhecimento de direitos, o que compromete a universalização do acesso à justiça, afastando da porta de entrada todos aqueles que sequer possuem informação sobre seus direitos. Uma pesquisa elaborada pela FGV-SP mostra o índice de confiança no Poder Judiciário, o qual está em reprovação de acordo com as pesquisas, sendo considerado de acordo com a pesquisa menos confiável que as Forças Armadas, a Igreja Católica, o Ministério Público, a imprensa escrita e as grandes empresas. Tal visão corrobora a questão abordada pelo autor de que a justiça não atinge a todos, além de ressaltar a existência da desigualdade não superada pós-processo de redemocratização.